Bom, esse é o terceiro tópico, né, que seria o diagnóstico em si. Até então, no diagnóstico em si, acho que reforçando o objetivo desse vídeo, dessa edição de 10 vídeos, né, é para conscientizar ou para que as famílias, as pessoas que passam por isso, saibam que a gente está muito solitário, a gente é sozinho com a doença, né? Não é só o paciente que tem a doença, mas a doença é algo que se alastra para todos os familiares e para toda a equipe que atende. E em relação ao diagnóstico e equipe, equipamento, é onde eu quero falar nesse vídeo, né? A introdução do primeiro home care que ele teve, como eu disse no vídeo anterior, foi mais uma fisioterapia, onde ela chegava com um aparelho, mas aí a doença veio, né, de uma vez e certo dia o meu pai disse que não conseguia mais respirar. Ele já estava usando o equipamento em casa sozinho, algumas vezes dormindo com esse equipamento, que era uma máscara, que é o BiPAP, né? É uma ventilação mecânica que simula o pulmão de uma forma mecanizada e faz os movimentos para conseguir favorecer a respiração, mas não estava dando conta. Meu pai precisava 24 horas, né? E ele usava no momento só para dormir, e aí foi em menos de um mês, talvez, isso foi ampliando para usar durante o dia algumas vezes, sem nenhuma eficácia, né? Certo dia ele disse que estava com muita falta de ar. A gente perguntou se era melhor chamar a ambulância e ele disse que sim. E foi extremamente preocupante para todos nós, né? E aí nós fomos para o hospital e assim ali as coisas estavam concretizando em relação à doença, né? E tudo que estava para mudar mesmo, tudo que já estava mudando. A gente estava com certeza ficando com bastante angústia, bastante desorientado, e teve médicos que chegavam e já condenavam: ah, você já sabe o que seu pai tem, não, então é assim, assim, e é isso, né? Nós vamos fazer aqui uma incisão e tal, possivelmente. E aí ele vai e volta para casa, começa a chegar equipamentos do nada em casa, respiradores. A gente não vai tendo muita noção do que está acontecendo, até quando vai usar isso. Eu lembro de uma das ambulâncias que estava sendo frequente, a visita das ambulâncias em casa, trazendo um respirador. Na verdade, ali já era do home care. E ele falou: olha, isso aqui é contínuo, não vai parar de usar nunca, né? E eu vi aquele concentrador de oxigênio grande, eu pensei: mas como que ele vai sair de casa com isso, né? Totalmente ignorante. A gente estava assim, bastante ignorante em relação a tudo, também por negação, sem dúvida. O meu pai começou a, por conta de alguns medicamentos, alucinar, de noite, de dia, e prostrado ele foi ficando na cama, os familiares chegando, tentando entender o que estava acontecendo, muitas pessoas visitando a casa. Eu separei o último quarto da casa para que ele pudesse ter privacidade, para entender o que estava acontecendo, mas ali a gente já estava sentindo uma depressão coletiva, de um luto que nós nem sabíamos muito bem o que era, só sabia que era algo aparentemente avassalador. E nesse processo, eu lembro de um familiar que chegou a questionar um outro familiar que estava vindo para minha casa, dizendo assim: você vai lá fazer o quê se ele já está morto? Você vai lá ver as pessoas chorarem, você vai lá ver as pessoas em desespero. E aí essa pessoa disse: eu vou lá porque eu tenho fé que dias melhores podem vir, né? Esses dias vieram em alguns momentos. Alguns momentos esses dias ainda existem, né? Mas houveram a partir dali e desde ali momentos bem cruéis, bem difíceis, né? Fomos para uma visita no médico, eu, ele e minha mãe. Eu mostrei para o médico o aparelho que ele estava usando. Infelizmente existiam dois médicos com nome e sobrenome igual. Acho que um dos sobrenomes diferenciava, era um nome grande. E quando a gente chega na sala, não era o médico dele. Inclusive esse médico já tinha estudado com o médico dele. E o médico falou: eu não sei se o senhor entendeu, o senhor tem que internar agora.
o senhor já, essa doença tá aí, né? O senhor tem que respirar por aparelhos e tudo mais. E foi despejando isso para nós três, assim. Ele falou, posso te internar agora? Posso pedir internação? E meu pai falou, não. Ele não sabia o que falar, o que fazer. Acho que ali ele sentiu muito medo. E nós, eu e minha mãe, a gente se sentiu muito perdido. Saímos do hospital, pegamos um Uber e viemos para casa, não estava mais dirigindo por segurança. E a gente veio o caminho inteiro praticamente em silêncio, sem ter palavra para falar sobre qualquer coisa. E entre o home care em casa, de repente vem pessoas, ó, venho trabalhar, aparece um fisioterapeuta, aparece uma enfermeira integradora, um enfermeiro integrador no caso, e tudo vai sendo despejado, né, aos poucos, assim. A coisa fica mesmo grave quando meu pai fica uma semana praticamente desorientado. Às vezes parecia que estava lúcido, às vezes não, e de repente ele não ficava mais. E aí a gente correu para o hospital, foi muito triste porque o meu pai ficou na cama que minha avó recentemente, há mais ou menos 2 meses, tinha falecido, tinha ficado 8 anos na cama, e ele é como se ela só morresse para deixar a cama para ele. E ele sofreu de estar naquela cama porque a gente sabia o que representava, mas nós não tínhamos outra. Nós tentamos descer a cama dos quartos para baixo, para ele não ter que subir mais escadas, para a gente saber o que ia fazer. Totalmente o caos, assim, tudo desorientado, todo mundo perdido, todo mundo tentando ganhar tempo sem saber para quê, organizar o quê, para onde. Eu passei a morar na sala, né? Minhas irmãs, todo mundo confuso, todo mundo chorando. E eu lembro que eu fui pro meu quarto, deitei na cama e eu não conseguia mais levantar. Nada que alguém pudesse fazer, eu conseguia reagir de muito sofrimento que estava acontecendo naqueles dias. O semblante dele mudou, as falas confusas. Era um excesso de oxigênio que estava entrando pelo nariz, com um dos aparelhos que ele estava usando, fomos mal orientados e isso estava acontecendo. E aí voltamos para o hospital, né? Depois de todo esse pesadelo, lá foi colocado a tráqueo, a GTT, fez uma incisão no pescoço e foi a primeira vez na minha vida que eu entrei numa sala de cirurgia com meu pai e ele disse para mim, eu tô com medo. E quando ele disse que estava com medo, um filho não está pronto para ouvir isso do pai, não na situação que eu estava, não naquela altura do campeonato. E aí ele entrou na sala de cirurgia, eu pensei em muitas coisas, sofri muitas coisas ali. E quando ele volta pro quarto, ele está incomunicável, com uma máscara no rosto, a GTT é para ele se alimentar. E em alguns momentos que uma das médicas veio naquela semana, ela chegou de uma forma muito incisiva, muito objetiva, muito pouco humanizado, ou quase nada humanizado, porque ali eu comecei a perceber que até ali, todo aquele processo, muitas coisas humanizadas não existiam. E ela disse assim, o senhor me perguntou quanto o senhor vai falar, enquanto ele balbuciava, né? E ela falou, nunca, nunca mais o senhor vai falar nem comer, tá bom? Tudo bem? E ele parou. E meu pai, como sempre, uma pessoa muito simples, muito humilde. Ele olhou para baixo e balançou o ombro. E ela saiu. E aí eu cheguei na porta da sala do leito, do hospital. E falei para ela assim, como assim, doutora, nunca? Ela falou, não, nunca. Nunca mais, nunca mais. E aquilo gravou, mas eu fui jogando tudo para dentro. E certo dia uma tia minha, que tinha passado por uma situação com um esposo com câncer, irmão do meu pai, ela me ligou, me mandou várias mensagens, ela tinha aparecido algumas vezes na minha casa, viu como a situação, como a maioria dos familiares. E ela falou, Eliseu, viva o presente. Faz o que você puder fazer no presente. Os médicos vão falar mesmo.
O diagnóstico vai vir mesmo. Vive o presente. E ali ela me deu um reset para viver tudo aquilo. Eu só tinha conseguido sair da cama porque veio algumas pessoas e visitaram. Eu cheguei a ir para uma UPA sozinho, porque eu estava com muita dor de cabeça, com tantos problemas. Ninguém estava para ninguém, estava todo mundo para si mesmo ou para ele, sem saber o que fazer com isso. Eu era uma dessas pessoas. Enfim, o sofrimento era coletivo mesmo.